Então, bom dia para todo mundo. Nós vamos fazer hoje mais uma aula, uma videoaula para a segunda série do ensino médio, que é a página 6 do nosso livro 1B, que se refere a receptor de eletricidade. Na semana passada nós trabalhamos com o gerador de eletricidade, vimos algumas coisas a respeito do circuito com o gerador, vimos as potências do gerador, vimos a equação do gerador. Então nós fizemos um estudo bem completo dos geradores de eletricidade. Nesse momento, para a gente poder continuar com o estudo de circuito elétrico, é importante o estudo do receptor. Mas vocês vão ver que o gerador não vai sair de cena. Ele vai continuar junto com a gente, porque é preciso ter um gerador no circuito para que a gente tenha corrente elétrica, que tenha os demais equipamentos do circuito. Então, nós vamos hoje estudar um pouquinho do receptor de eletricidade. Então, nós temos que analisar a definição do receptor, vamos ter que analisar as potências do receptor, a equação do receptor, vamos ter que olhar o circuitinho de uma única malha, com um gerador e com um receptor. Isso tudo tem que ser feito de uma única vez para que a gente perceba o todo desse assunto. Então, completo. Então, a gente vai trabalhar com ele inteiro. Lá no teu livro, isso começa na página 6. Aí lá vai ter uma porção de outras informações também. E aqui a gente vai trabalhar com o conceituário básico. E no fórum você pode fazer as perguntas todas a respeito do que você não entender. Isso pode ser feito. Então, primeiro vamos lá. Definição de receptor de eletricidade. E aqui, para não se ficar muito tempo com coisas que dá para a gente dar uma lida, o receptor de eletricidade que a gente vai estudar aqui é aquele receptor que vai pegar uma parte da energia elétrica e transformar numa outra forma de energia. E o restante vai transformar em calor. Mas não só em calor, porque só em calor quem transforma é o resistor. Então a gente poderia dizer assim, que existem duas classes de receptores. Aqueles receptores que são chamados de resistores, que só transformam a energia elétrica em calor, nem são considerados muitas vezes receptores, são resistores apenas, e os receptores propriamente ditos, que são aqueles que transformam energia elétrica em uma outra forma de energia que não é calor e parte em energia térmica, em calor. Sempre vai ter essa parte em energia térmica, em calor, sempre vai ter, porque o receptor é feito de condutores, de fios. Esses fios têm resistência. A corrente, ao passar pela resistência, nós já vimos que um de seus efeitos é o efeito Joule, é o aquecimento. Então, num receptor real, sempre haverá essa transformação de energia elétrica em calor. Sempre haverá. Então, a energia elétrica vai ser dividida, a gente pode dizer assim, em duas partes. Uma parte vai ser convertida em energia que vai ser chamada de útil, e outra parte vai ser convertida em energia térmica, em calor, que vai ser dissipada, que não vai ser aproveitada por esse gerador. Então, nós não vamos considerar então aqui nesse assunto resistor, apesar de que o resistor transforma energia elétrica, mas só transforma em calor. Aqui não é isso que a gente está estudando. O receptor, então, vai transformar energia elétrica em outra forma de energia elétrica que não seja calor e parte em calor. Lá nos livros, nos materiais teóricos que se tem, às vezes cita um receptor ideal, que seria aquele que não teria resistência elétrica. Então você diria que não teria essa parte dissipada, transformada em calor. Mas no caso real, essa parte vai existir sempre. Qual é o melhor exemplo de receptor para você imaginar a respeito do que a gente está trabalhando? Então, um motor elétrico é disso aqui que a gente vai estar
falando. O que acontece no motor elétrico? Que você tem esse motor elétrico em muitos equipamentos, em muitos aparelhos, está presente o tempo todo na vida da gente. A gente usa motores elétricos em diferentes situações, mas pode ser o motor elétrico que está lá no liquidificador, pode ser o motor elétrico que está lá na furadeira, pode ser o motor elétrico propriamente dito que aciona um equipamento qualquer, pode estar hoje em dia lá no carro. Você tem várias situações em que se usa um motor elétrico. O que acontece no motor elétrico? Vem uma energia elétrica externa, uma tensão elétrica aplicada no motor, e esse motor converte uma parte da energia em energia de movimento, energia de rotação de um eixo, por exemplo. Não precisa ser só de rotação, mas vamos supor o motor mais comum, energia de rotação. O eixo começa a girar. Essa parte da energia elétrica que faz o eixo girar é a energia útil do motor, é a energia útil. O motor se aquece e nós vamos ver para frente que quando o motor for bloqueado, ele vai se aquecer muito, mas ele sempre se aquece. A energia que produz esse aquecimento, então a parte da energia elétrica que é convertida em calor, a gente vai chamar de energia dissipada. Então, a energia elétrica chega no motor, vamos dividi-la basicamente nessas duas partes. A parte que é transformação em energia cinética do movimento e a outra parte que é dissipada em forma de calor. Mas todos nós sabemos que o motor elétrico faz barulho, às vezes ele vibra. Então tudo isso é energia dissipada. Tudo isso é energia dissipada. Nós vamos calcular a energia dissipada em forma de calor. Então, nesse contexto que a gente vai trabalhar, é assim que se trabalha no ensino médio. Então, a energia dissipada para nós é somente energia térmica. E a energia útil daí seria o restante da energia elétrica que está chegando aos terminais desse receptor. Então, veja só que o motor elétrico, a gente diz assim, que transforma a energia elétrica em energia mecânica de rotação, energia cinética de rotação, normalmente, mais comum, mas pode ser um movimento de um braço, um deslocamento de um ângulo apenas, mas uma energia cinética de rotação e calor. Qual é o símbolo do receptor no circuito? Um receptor em geral, tá certo? Um receptor qualquer de um circuito. O símbolo é assim, duas barras, igualzinho ao do símbolo do gerador, com uma resistência interna, só que note um detalhe, o sentido da corrente. No gerador, a corrente interna ia do polo negativo para o positivo. No receptor, vai do positivo para o negativo. Essa é a mudança significativa que tem. Porque senão as pessoas perguntam assim, mas como é que eu vou saber se é um gerador ou se é um receptor? Não tem problema nenhum. O sentido da corrente vai te dizer isso, se é gerador ou se é receptor. Dê uma observadinha aqui nesse esquema aqui, que é o nosso grande objetivo de hoje, analisar o que está ocorrendo nesse circuito aqui, nesse circuito. Eu tenho um gerador e tenho um receptor, pelo sentido da corrente. Aqui está indo do menos para o mais, aqui está indo do mais para o menos. Então, esse cara que está aqui em cima é um gerador. Então, esse cidadão aqui, pelo sentido da corrente, é o gerador. E esse elemento aqui é o receptor. Então, são os dois elementos que a gente vai trabalhar de agora em diante. O circuito vai ter esses dois elementos ao mesmo tempo. Então, o receptor, corrente do polo positivo para o negativo. Gerador do negativo para o positivo. Tem símbolos específicos para o motor no circuito. A gente vai olhar depois, mas teria um símbolo que seria assim.
aqui você ter desse jeito o símbolo do motor elétrico no circuito. Poderia fazer assim, mas não tem necessidade já. Nós vamos estudar de maneira geral. Então, vamos deixar só essa simbologia aqui para um receptor qualquer. Então, sempre importante notar, é um bipolo também, né? Aqui é um bipolo, tem dois polos, aqui também é um bipolo, tá certo? Sempre importante isso. O que é nesse símbolo o E'? E', força contra-eletromotriz do receptor. Lembra que no gerador era E daí era chamada de força eletromotriz do gerador. Agora é força contra-eletromotriz. R', resistência interna do receptor. E I, claro, intensidade de corrente elétrica, eletrônica no caso, que é o que a gente está usando só. Qual é a definição dessa força contra-eletromotriz? Olha só, definição. Força contra-eletromotriz é a razão entre a energia útil do receptor pela carga que atravessa o receptor. Então, quanto de energia aquele motor transformou em energia mecânica? Essa é a energia útil. Quanta de carga passou por dentro dele para isso acontecer? Esse é o módulo da carga. Dividiu esses dois valores, você vai ter o que é chamado de força contra-eletromotriz. Lá no eletromagnetismo a gente vai ter muito mais detalhe a respeito do que vai ser isso aqui. A gente vai entender por que inclusive esse termo força contra-eletromotriz. Então aqui, por enquanto, fixe bem isso. Energia útil sobre carga. Então, E com índice 1 é a energia útil. Energia elétrica transformada em outra forma de energia que não seja calor. Então, isso aqui. E delta é o módulo da carga que atravessa o receptor. Aí você também já pode observar uma coisinha aqui, que a unidade SI dessa força contra-eletromotriz deverá ser, então, energia mede em joule, carga mede em coulomb. Joule por coulomb, você já sabe bem, a gente chama de volt. Então, a força contra-eletromotriz é medida em volt. Essa é a força contra-eletromotriz. Essa unidade de medida da força contra-eletromotriz. E como a gente fez para o gerador, uma vez definida a sua característica, nós vamos ver então que potência ela representa. Agora é potência útil. Lá no gerador, quando a gente usou a força eletromotriz, nós usamos a potência total, definimos a potência total. Agora, como está envolvendo energia útil, vamos definir a potência útil desse receptor. A potência útil desse receptor, ela vai ser a energia útil pelo tempo. Definição usual de potência, energia sobre tempo. Mas de onde é que eu tirei isso aqui? Que a energia útil é o E' vezes Q. Vim aqui e fiz a multiplicação cruzada, se você quiser entender assim. Multipliquei desse jeito. Ou passei o ΔQ que está dividindo, multiplicando, e li da direita para a esquerda. Tanto faz. Chega nessa expressão aqui. Então, essa expressão é exatamente essa aqui. Só isolando a energia útil. Aí substituir a energia útil aqui, substituir a energia útil, E' ΔQ pelo tempo. Mas aí você lembra bem, se tem uma memória boa, o ΔQ, o módulo de Q dividido pelo ΔT, foi o que nós chamamos de intensidade de corrente, medida em ampere. Então, substituindo o módulo de Q pelo ΔT pela intensidade de corrente, olha a expressão da potência útil. E' vezes I. E' vezes I.
essa expressão da potência útil, tá certo? Potência útil. E' vezes I. E', força contra-eletromotriz. É uma sigla para não precisar ficar escrevendo isso aqui o tempo todo. Força contra-eletromotriz. Lá no gerador não tinha CC, era força eletromotriz. E o I é a intensidade de corrente. Você sabe que no Sistema Internacional de Unidades, a corrente elétrica é medida em ampere, a força contra-eletromotriz é medida em volt, volt por ampere dá watt, que é a unidade de potência útil. Veja só, você pode observar que isso é verdade, tá certo? Aqui, qual é a unidade de potência útil? Vamos fazer uma continha aqui com as unidades, só para a gente ver o que acontece, ó. Uma continha com as unidades. Unidade do E' é volt. Unidade do E' é volt. Unidade da corrente é o ampere. Olha que isso aqui já poderia ter um nome, volt vezes ampere. Muitos aparelhos aí com a potência em volt, ampere. Às vezes até kilovolt, ampere. Mas o pessoal fala de kVA. Fala assim, mas é volt vezes ampere, já é uma unidade de potência. Mas você sabe que o volt é joule por coulomb. Essa é a definição. E ampere é coulomb por segundo. Olha que simplifica coulomb com coulomb. Sobrou então que o volt vezes ampere, que é a unidade de potência, na verdade é joule por segundo. E joule por segundo é watt. Então, está tudo coerente. Unidade de potência é watt, qualquer que seja a potência. E o watt é que é joule dividido por segundo. Então, volt vezes ampere, de repente aparece por aí, é uma unidade de potência, que equivale ao watt. Né? Agora nós vamos pensar em quem vai ser a potência total do receptor. Sempre vamos tomar por base esse esquema que aqui está. A gente vai olhar, e um detalhe importante, antes de passar para lá, o receptor vai ter essa corrente passando por ele quando estiver ligado. Porém, para ter essa corrente, eu preciso ter uma tensão nesse circuito. Quem vai fornecer essa tensão? Olha, um gerador. Um gerador vai fornecer essa tensão no circuito. Um gerador vai fornecer a tensão para esse receptor funcionar. Então, tem que ter uma tensão externa aplicada. Eu compro um aparelho elétrico, eu ligo ele na tomada. A tomada vai me fornecer essa tensão aqui. Então, esse U tem que estar aplicado nos terminais do receptor para que ele funcione. Então, nós vamos agora observar quem será a potência total do receptor. Como é que vai ser a potência total do receptor? A potência total do receptor vai depender da tensão que está aplicada nele. Então, a potência total do receptor. A potência total do receptor, ela vai ser dada da seguinte forma. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui o gerador no meu circuitinho. Vamos pensar aqui o gerador. O que o gerador faz? Entre várias coisas, não. Na verdade, o gerador tem uma utilidade. Produzir uma tensão U nos seus terminais. É para isso que ele serve. Produz uma tensão U aqui. Como esses fios aqui não têm resistência, a gente sempre considera a resistência localizada um ponto para poder trabalhar. Então, essa tensão U vai ser aplicada aqui nos terminais do receptor. Então, o gerador vai produzir a tensão, essa tensão vai ser aplicada aqui. Ah, que legal, tem tensão e tem corrente. Eu já sei calcular a potência. Então, que potência total vai ser transferida para esse receptor? Qual potência vai estar aplicada aqui? I vezes U. A potência total do receptor, ela é assim. I vezes U. A primeira equação que a gente usou na potência elétrica. I vezes U. Eu tenho I, tenho U, pronto, está resolvido. Mas toda essa potência ele vai usar
para fazer rotacionar o eixo do motor? Não. Uma parte ele vai gastar aqui, vai dissipar uma parte da potência nessa resistência interna. Então nós também podemos chegar aqui e definir a potência dissipada do receptor. A potência dissipada pelo receptor. Então a potência dissipada pelo receptor vai ser assim. Essa potência dissipada pelo receptor, ela vai ser dada também pela equação mais comum para a potência dissipada por uma resistência. Resistência, que agora é R', vezes a intensidade de corrente ao quadrado. Então, veja, eu tenho as três expressões da potência. A útil, a total e a dissipada. Mas como a potência é energia pelo tempo, então eu posso dizer que nós utilizamos o mesmo tempo em todas as situações aqui, porque vai ter uma potência total, parte vai ser útil, parte vai ser dissipada, isso ocorrendo ao mesmo tempo. Eu posso dizer então aqui que eu teria umas expressões que mediriam quais são as energias envolvidas aqui. E energia se conserva. Então, quando a gente tem essas três expressões, nós aplicamos aquilo que é chamado de princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Então, nós vamos aplicar o princípio da conservação da energia e dizemos assim, esse princípio diz isso, que o total, em se tratando de energia, é a soma das partes. Isso tem que ser verdadeiro. A energia total é a energia útil mais a dissipada. Olha só, total é o que eu aproveito mais o que eu transformo em calor. Aproveito aqui essa energia útil. Rotação, pensa no motor elétrico. A hora que o eixo está girando tem uma energia. Essa energia aqui é a energia útil. Por ele esquentar é a energia dissipada. Insistindo, aqui a gente não está contando a situação do barulho que o motor faz, vibração, isso não está sendo levado em conta aqui. Energia dissipada para nós significa aquecimento, transformado em calor. Mas aí quando eu tenho essa equação, a mesma ideia lá do gerador, eu posso dividir essa equação inteirinha pelo intervalo de tempo. O tempo que eu estou deixando esse motor funcionar. Olha o que acontece. Energia sobre tempo, energia útil sobre tempo, mais energia dissipada sobre tempo. Aí você vai dizer, mas espera aí, eu já ouvi falar. Energia sobre tempo, já ouviu falar, é potência. Energia útil sobre tempo, é potência. Energia dissipada sobre tempo é potência. Então, energia sobre tempo é potência. Então, você vai poder escrever isso aqui da seguinte forma. A potência útil do receptor, a potência útil a potência total do receptor é a potência útil mais a potência dissipada. Olha que legal, quase igualzinha a do gerador. Lá no gerador a gente chegou numa expressão quase igual a essa, se você lembrar. Mas essa aqui vai nos levar à equação diretamente, a gente teve que isolar o E. Olha o que vai acontecer aqui, potência total, I vezes U. Potência útil, está aqui, né? I. Potência dissipada, R', ao quadrado. Todo mundo tem o fator I. Vou dividir a equação inteirinha por I. O que acontece? Simplifica esse e simplifica aqui esse 2. Então, aparece a equação do receptor. U igual a E' mais R' I. Essa aqui é chamada de
equação do receptor. Essa aqui, então, é a equação do receptor. É a equação do receptor. Repara que se você lembrar, eu só vou pôr aqui, a gente não vai manter aqui, mas se você lembrar como é que era a equação do gerador, olha só como é que era a equação do gerador. E menos RI. Então, se eu considerar assim, sem levar em conta esse apóstrofo, essa linha que eu escrevi aqui, no gerador é menos resistência vezes corrente, no receptor é mais resistência interna vezes corrente. Então, nessa equação aqui, o que é esse U? U é a tensão, ou DDP, diferença de potencial elétrico, ou tensão elétrica, nos terminais do receptor. Ou tensão elétrica nos terminais do receptor. Nos terminais do receptor. Nos terminais do receptor. É a tensão elétrica nos terminais do receptor. U. E' é a força contra-eletromotriz. R' é a resistência interna do receptor. Porque ele é feito de fios. O motor é um conjunto de espiras, fios enrolados. Então, esses fios têm uma resistência elétrica. Resistência elétrica interna do receptor. Resistência elétrica interna do receptor. E o nosso I, que é a intensidade de corrente. Então, gente, voltando ali um pouquinho naquele esquema, que está ali aquele desenho, intensidade de corrente. O importante agora é a gente observar o seguinte, as diferenças que tem entre os dois elementos que ali estão. Olha só, o gerador, a finalidade dele é produzir essa tensão U. Essa é a finalidade dele. Mas ele tem uma força eletromotriz. Ele produz, ele transforma uma outra forma de energia em energia elétrica. Ele transforma, mas uma parte ele gasta na resistência interna. Então esse U que aparece aqui nos terminais dele é menor do que esse E. Mas esse U é jogado aqui para esse receptor, é transferido para esse cara, e ele pega uma parte, dissipa em forma de calor e aproveita uma parte. Então esse E' é menor do que a tensão. Então se você aplica 220 volts nos terminais de motor, ou pensar um motor de 12 volts, corrente contínua, que é mais prático para a gente, você aplica 12 volts aqui, esse E' não vai ser de 12 volts, vai ser um pouco menos que 12 volts. Porque uma parte da tensão tem que ser usada para a corrente passar por essa resistência. Vai ser gasta aqui uma parte da tensão. Então, veja que o símbolo é quase igual, só muda o sentido da corrente. As grandezas envolvidas são praticamente as mesmas, mas tem um significado diferente em cada um dos elementos. O gerador pega uma outra forma de energia, da queda d'água, de um movimento de rotação de qualquer coisa, e transforma e cria a partir disso uma tensão. O receptor pega essa tensão e isso significa U, é energia, vezes U também você pode dizer que é energia sobrecarga, a gente definiu isso, esse U também é energia sobrecarga, trabalho seria sobrecarga, então é uma tensão elétrica. E você tem aqui, então, essa conversão. Uma outra forma de energia elétrica e outra forma de energia. Isso que está acontecendo aqui. Outra forma de energia em elétrica em outra forma de energia. Isso que está ocorrendo. E sempre dissipando um pouco de energia em forma de calor. Usando essa equação que ali está, essa aqui, nós observamos que a tensão nos terminais do receptor é uma função de primeiro grau em relação à corrente. Então, quando eu construo esse gráfico,
eu vou ter uma curva que é chamada de curva característica do receptor. A curva característica do receptor, ela vai ser assim. Eu vou ter aqui um eixo, tá certo? Um eixo vertical onde vai ter a tensão U e um eixo horizontal onde eu vou ter a intensidade de corrente elétrica I. E quando eu pegar essa curva aqui, se eu for desenhar essa curva, é do primeiro grau a uma reta. Mas o coeficiente da variável independente, que é o I, é positivo. Então eu vou ter uma curva assim. Uma função crescente. Diferentemente do caso do gerador, que era uma função decrescente. Era uma função decrescente. Mas veja só, que nesse pontinho aqui, o que eu sei é que o I é zero. Se o I for zero, aqui nesse ponto, o I é zero. Se o I for zero, esse termo aqui não precisa considerar. O U passa a ser o E'. Então, o ponto onde o gráfico interceptar o eixo vertical é o valor de E'. É o valor de E'. Aí, então, nós também podemos concluir aqui o seguinte, ó, que eu tenho essa curva aqui, que então ela me descreve essa equação, e que se eu pegar um outro pontinho aqui em qualquer lugar, eu tenho uma intensidade de corrente I, e aqui, veja só, o valor que eu vou ler aqui é U, a tensão. Então, no eixo vertical tem o U, e aqui eu tenho I. Calculo desse jeito. O que vai acontecer agora com esse U em função de I? Se eu calculo a tangente desse ângulo alfa, olha o que eu obtenho. A tangente desse ângulo alfa. Isso você sabe, né? Tangente é cateto oposto no triângulo retângulo, que é o triângulo que tem aqui, pelo cateto adjacente. Isso é tangente do ângulo, tá certo? Isso é tangente do ângulo. Veja que o cateto oposto é esse cara daqui. Quem é ele? É esse valor U menos E', para dar esse segmento. U menos E'. E esse segmento aqui vai do zero ao I. Então, esse segmento é I. Portanto, a tangente desse ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa. U menos E', dividido por I. Desse jeito aqui. Ora, mais U eu sei como calcula, então vou substituir. A tangente desse ângulo alfa vai ser U E' mais R'I. Só substituindo. Menos E' por I. Olha só. E' menos E'. O que sobra? Então, E' menos E' se encontra zero. A tangente de alfa passa a ser R'I dividido por I. Só isso. Ficou assim. Mas com esse I você pode simplificar. Então, a gente diz assim, que a tangente desse ângulo alfa coincide numericamente com a resistência interna. Por que coincide numericamente? Porque tangente é um número real, não vai ter unidade de medida. A resistência interna tem unidade, é medida em ohm. Então, você só aproveita o número. Outra coisa, você calcula a tangente usando valores de grandezas físicas. Então, só usa a parte do número. Por quê? Porque se eu medir com o transferidor esse ângulo aqui, 30 graus, ele não vai ter um significado aqui. A tangente de 30 é se eu tiver feito uma proporção aqui entre as grandezas. Então, eu tenho que ler os valores. 100 volts, 80 volts. 100 menos 80, 20 volts. 10 amperes. Aí eu calculo a resistência interna. Então, eu faço com os valores que ali estão. Então, a tangente desse ângulo corresponde à resistência interna. Nós vamos fazer uns dois exemplos agora, dessa parte,
e daí depois a gente vai continuar para ver a sequência de análise daquele circuitinho. Então, 2 exemplinhos para daí a gente poder parar essa aula aqui, e depois a gente continua com aquele circuitinho que ali está. Então, vamos ver. Exemplos. Exemplos. Sendo U igual a 50 mais 2i em unidades SI, determine. Então, o que nós queremos que você determine? Letra A força contra-eletromotriz e a resistência interna. Então, essas duas coisas aqui. Força contra-eletromotriz e a resistência interna. Então, não tem quase nada nesse mundo mais fácil do que isso, né? Basta eu pegar a equação que foi dada, 50 mais 2i, e comparar com a equação geral do receptor. Olha só, está resolvido. Força contra-eletromotriz 50 volts, resistência interna 2 ohms. Então, a resposta completa aqui. Força contra-eletromotriz 50 volts, resistência interna 2 ohms. Então, ficou desse jeito. Respondida a letra A. Bem simplesinho, tá certo? Bem simplesinho. A letra B. A corrente que percorre, na verdade, quando a gente fala assim, é a intensidade de corrente que percorre o receptor quando a tensão nos seus terminais, é lógico, for de 70 volts. Então, qual é a corrente que percorre esse receptor quando a tensão for de 70 volts? Então, eu quero saber o I, e sei que U é de 70 volts. Então, a equação que foi dada para a gente nesse problema é que U é 50 mais 2i. Então, U é 70 igual a 50 mais 2i. Então, repara que esse 50, a gente diz assim que passa de um lado para o outro. Então, 70 menos 50 é igual a 2i. 70 menos 50 é 20, igual a 2i. Agora, o 2 está multiplicando, também dizemos que passamos dividindo. 20 dividido por 2 é o i. Se eu ler da direita para a esquerda, o I é de 10 amperes. Essa é a intensidade de corrente desse que está passando por esse receptor nesse momento. Então, dá uma observada. É bem simplesinho até aqui, simplesmente a gente analisando a equação. 2. Determine a equação do receptor. A equação do receptor. Então, aqui assim, você tem o eixo vertical, U em volt, e no eixo horizontal, I em ampere. O gráfico sendo esse daqui. É assim? Aqui, 40. Aí aqui, nós vamos colocar uma intensidade de corrente de 5 amperes. E aqui, 60 volts. Então, esse é o gráfico. U em função de I é esse gráfico que está aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai olhar nessa situação, eu vou observar os dados que eu tenho. Nesse ponto aqui eu sei que o I é 0 e o U é 40 volts, mas eu vi que nesse caso, onde o gráfico corta o eixo vertical, é a força contra-eletromotriz. Então já sei, força contra-eletromotriz, 40 volts. Agora eu vou olhar outro conjunto de dados aqui.
nesse ponto, olha só, eu sei que o U é 60 volts, para esse ponto, e sei que a intensidade de corrente é 5 amperes, para esse ponto aqui. Veja só, eu vou usar a equação do gerador, U igual E' mais R' para calcular o R'. Então, U é 60 volts, E' é 40 volts, mais R' vezes 5. O 40 eu passo para o primeiro membro, vem subtraindo. 5 vezes R', 5R'. Aí, olha só, o que vai acontecer? Aquele 60 menos 40 se transforma em 20, igual a 5R'. O 5 está multiplicando. Eu coloco ele aqui, dividindo. Lendo da direita para a esquerda, R' vai ser de 4 ohms. Essa é a resistência interna. Achei a resistência interna, o que eu faço? Equação do gerador, do receptor, é U em função de I. Eu pego a mesma equação, só que agora eu substituo as constantes. Quem são as constantes? Os dois valores aqui. Então, E', que eu já sei lá do gráfico, 40, mais R', que eu sei da conta, 4 vezes I. O U é a tensão em volt, o I é a intensidade de corrente em ampere. Então, gente, essa é a nossa primeira parte do estudo dos receptores. Espero que você pegue o livro, faça os exercícios e na aula que vem a gente vai continuar desse esquema aqui para análise. Até mais!